Bom, antes de mais nada, boa tarde a todo mundo, bom dia quem está no Brasil, quem está na Flórida. Nós gostaríamos de agradecer, antes de mais nada, o nosso queridíssimo Wagner Paixão, um dedicado benfeitor encarnado, que tem muita vivência, muita experiência e com muito carinho ele vem hoje conduzir essa reflexão sobre mediunidade de Chico Xavier. Wagner, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo, muito obrigado pela sua dedicação e a palavra é sua. Obrigada, Alexandre. É um prazer muito grande estar com vocês aí na Inglaterra, também na Flórida, pelo que você falou, e os nossos companheiros que estão acompanhando do Brasil e de outras partes do mundo. Nós pedimos a Deus que nos abençoe, e aqui no Brasil é amanhã, é muito agradável poder começar com um tema tão fascinante, tão inspirador, quanto a mediunidade e Chico Xavier, porque são paralelos que se conjugam em algum momento para o esplendor da revelação espiritual. A gente abraça todos vocês, cada um de vocês, com essa gratidão, e a gente poderia começar dizendo que quando a mediunidade ela toma foro de legitimidade com a ciência espírita, ela começa a se manifestar de um modo, vamos dizer assim, universal e bem fundamentado para os novos tempos da regeneração. O que Allan Kardec fez no mundo, a partir de fenômenos que foram catalogados como mediúnicos, a partir de médiuns que os produziam, ainda que não soubessem disso, os involuntários, nós percebemos que esse portal de acesso ao infinito nunca mais deixaria de existir junto de nós, agora de um modo consciente. Podem alegar, mas o mundo ainda não conhece Kardec, não conhece o que é isso, essa ciência. É uma questão de tempo e de oportunidade. Uma questão de tempo e de oportunidade, porque não há proselitismo na nossa esfera espiritual de revelação. A revelação chega para quem tem necessidade dela. E ela vai chegar de modo sazonado. E a gente até levanta aqui uma questão. As ciências, as religiões, as filosofias, elas de alguma forma elas têm sido induzidas no mundo todo por ação da espiritualidade superior, a fim de que elas possam encontrar esse documento divino. Seja pela prática, seja pelo pensamento, seja pelas digressões, pelas intuições. Esses documentos que vão surgindo na humanidade, eles tendem a encontrar a doutrina espírita, que é a síntese de todos esses processos. Então, por mais que a pessoa, por exemplo, esteja no Oriente e com uma crença multimilenar, ela vai chegar nessa síntese que Kardec estabeleceu. Não ele, mas os espíritos, porque ele foi o organizador. Então, a mediunidade, que foi o mote para se chamar a atenção dos homens, e esquadrinhada, estudada cientificamente, filosoficamente, com as suas consequências morais, ela marca um tempo novo para a Terra. Nós nunca mais seremos só terrenos. Nós nunca mais seremos só um corpo físico. Nós nunca mais deixaremos de dar, nunca mais daremos a Deus as pessoas que nós amamos. Porque a mediunidade é o canal pelo qual os homens se intercambiam, estejam encarnados ou desencarnados. Então a nossa natureza, que é toda espiritual, ela encontra o escoadouro natural. Não existe limite, não existe... A questão das dimensões tem sido estudada até pela ciência, né? Quando se estuda o comportamento dos corpos simples, dos eletrões, por exemplo, que somem, desaparecem e voltam a aparecer, isso já sugere outra dimensão. É uma questão de tempo. Então a mediunidade, a tendência dela é universalizar o pensamento e o comportamento das pessoas. Se o processo reencarnatório, em termos de lei, ele é a segunda grande palavra do alfabeto divino, porque a primeira é amor, amor é a fonte de tudo, a segunda é a reencarnação, que muda tudo porque ele contorna, fundamenta a justiça divina. A mediunidade é a janela pela qual qualquer de nós pode viajar.
no tempo e no espaço. Não importa se para trás, não importa se para frente, não importa se na tangente, na horizontalidade dos acontecimentos ou das interferências, nós temos um canal extraordinário. Então, se a mediunidade, ela é, para nós, esse instrumento, Allan Kardec chega a dizer que o que o microscópio é para o mundo infinitesimal e os telescópios para os corpos celestes, o macrocosmo, a mediunidade o é para o mundo espiritual. E a partir disso, nós nunca mais estaremos sozinhos, ou ilhados, ou exilados. Aliás, a fenomenologia que fez nascer a doutrina dos espíritos, ela tem um condão de decepar e de organizar um modelo de universo, né? Ou, vamos dizer assim, ela tange os multiversos que tendem para o universo. Porque o Uni é um, é Deus. Aquilo que o Evangelho fala, será um só rebanho, um só pastor. A tendência é unificar. Unificar não é vestir, não é catequizar, não é vestir, porque cada um é um. Mas pela afinidade todos se somam. Então a tendência do Espiritismo é exatamente mostrar que não existe aberração, não existe violação de lei, porque tudo concorre para um só destino. O Pai Criador de todos nós, o Criador e Pai de todos nós, que é Deus. Esse Deus, ele ainda não foi compreendido. Ele é interpretado segundo a natureza humana, né? É a visão antropomórfica. A gente dá a Deus as características humanas. E com isso a gente erra muito. As religiões erram há milênios, em razão da tacanhez do homem querendo interpretar o absoluto estando em posições muito acanhadas, né? Então, o que é limitado não tem concepção do todo, né? Ele está numa parte, ele está na periferia, ele não sabe abarcar o todo. Então, a gente tem errado muito nesse sentido. Por isso que a doutrina dos espíritos, no seu sentido universalista, ela abrange de A a Z a condição dos espíritos, a escala espírita, questão número 100, diante do Livro dos Espíritos, e ela abre a perspectiva do universo pela mediunidade, que é um instrumento pelo qual nós vamos sondar não só a natureza dos seres que estão próximos ou mais distantes de nós, mas também os mundos da amplidão. O trabalho foi extraordinário. E o que Kardec estabeleceu nesse conjunto, nós vamos observar que isso foi palco, foi base para que muitos médiuns pudessem exercer as suas funções com dignidade, fugindo aquilo que a gente observa. Por exemplo, quando a gente vai estudar os antecedentes do Espiritismo, historicamente, vamos pegar a partir de Emanuel Swedenborg, né? Emanuel Swedenborg foi extraordinário no seu tempo. E, em termos de clarividência, ele assombrou o mundo. Mas recebeu obras que continham verdades espirituais mescladas ou vestidas da cultura da época, né? Era quase um sentido universalista, um sentido medievalista na obra dele. Ele desencarna, deixando assim um recado muito substancioso, mas surge Andrew Jackson Davis, que também é estudado, da Europa para os Estados Unidos, e ele se notabiliza como médium. Isso antes da doutrina espírita. Esse Andrew Jackson Davis vai ter como orientador exatamente o Emanuel Swedenborg. O Emanuel Swedenborg é um dos espíritos que assinam no Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Ele teve um papel importantíssimo de antecipar acontecimentos, ou de mostrar acontecimentos que seriam esquadrinhados, estudados e catalogados universalmente. Então a gente nota que, através do Andrew Jackson Davis, ele corrige sua obra. E muitos dizem, por exemplo, que Chico Xavier foi quem trouxe revelação de colônia espiritual. Não! O Emanuel Swedenborg já falava da erraticidade, definindo-a. E o Andrew Jackson Davis continuou. E o Andrew Jackson Davis fez um trabalho, vamos dizer, de depuração dessa obra de Swedenborg, para que, em seguida, o Andrew Jackson Davis orientasse as irmãs Fox. Elas faziam contato com ele. Era um dos espíritos que orientavam elas. Ou seja, a experiência
no tempo, né, definindo especificidades. Elas, como médios de efeito físico, se notabilizaram e se tornaram, vamos dizer assim, os alicerces, os primeiros movimentos que deram origem ao grande movimento universal, que surgiria não mais na América do Norte, naquela vila de Hyde, no condado de Nova York, mas aquele fogo, aquela pira seria levada para a Europa, e especificamente em Paris. A Paris, referencial do mundo culto, do mundo moderno, essa Paris que ditava as coisas para o mundo, né? O mundo culto, o mundo conhecido, ela chamava a atenção do mundo inteiro. É essa Paris que vai ser o palco das grandes manifestações universalistas, e nós teríamos ali aquele que nascera em Lyon e que partira para Paris, para a capital, e ali ele seria o maestro desses fantásticos movimentos de acordamento do homem, para que o homem pudesse compreender que ele tem algo mais do que os 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles definem e chancelam a inter-relação humana do homem com o meio, do homem consigo mesmo. Mas viria o 6º, sugerido por Charles Richer, pesquisador francês, que trabalhou a metapsíquica. E ele avançou dizendo que o 6º sentido sugere que ele seja a mediunidade, porque ele teve a oportunidade de esquadrinhar médios do quilate de Eusapia Paladino, que foi uma pioneira, né, da mediunidade exuberante pós-Kardec, ou contemporânea a Kardec. Então a gente nota que esse movimento todo, ele vai definir assim, uma revolução profunda na história da humanidade. E é curioso porque, mesmo a ciência que tem os canais da mídia, o interesse de governos, quando a ciência descobre alguma coisa, na prática isso demora muito para ser incorporado, porque fica geralmente nos ambientes da ciência, da cultura do mundo, para depois chegar no povo. Isso é histórico. Então, assim, uma revolução como a que o Espiritismo fez, ela precisa de tempo para se ambientar. Seria necessário, assim, um tempo e novas disposições, que é o que combina com o Kardec, quando Kardec diz o seguinte, no livro A Gênesis, no final, capítulo 18, a geração nova. A geração nova é a substituição dos espíritos mais ortodoxos, viciosos, empedernidos, que não têm vontade de melhorar na Terra. Esses estão sendo tirados do planeta nessa transição, levados para o mundo onde eles poderão ser o que eles querem e vão ajudar os que são muito primitivos, para que outros espíritos com caracteres novos, dispostos a uma evolução, um progresso, a uma dinâmica de vida, eles os substituam aqui. E esses é que vão requisitar o extraordinário edifício científico, filosófico do Espiritismo. Não dizemos religioso. A gente não diz religioso. O próprio Chico Xavier, vocês desculpem aqui o pigarro. O próprio Chico Xavier, falando sobre o futuro do Espiritismo, ele diz assim, não, eu não acredito que o Espiritismo substitua as religiões e que ocupe o espaço dessas religiões no mundo. Eu acredito, sim, que os princípios espíritas irão percorrer o mundo, iluminando as mentes e os corações. Então, quando a gente pensa em doutrina espírita, nós temos um movimento espírita que hoje está muito em pauta a ser estudado sociologicamente nas universidades. Nós temos obras, nós temos entrevistas, nós temos documentos. Nós temos um espiritismo à brasileira que é muito católico. Isso é inquestionável. A gente pega, por exemplo, as nossas instituições. A Federação Espírita Brasileira, ela se comporta enquanto estrutura de poder, e mesmo as federativas que a gente conhece, eu sei de bastidor, porque eu participei disso, elas se comportam dentro de uma hierarquia católica, que lembra o Vaticano. Porque, assim, embora a abertura, o intercâmbio, isso precisa ser aprimorado. Isso precisa ser aprimorado. Então, a gente nota que as nossas instituições... Tem centro espírita que é o retrato de uma igreja, ou protestante ou católica. Porque os que dirigem, os que constituem essas instituições, eles estão marcados por uma história mais que milenar de religião externa. Então, o condicionamento é muito forte. Então, a gente não está falando isso como crítica, mas como estudo sociológico. O espiritismo com Kardec,
que, de algum modo, vem sendo resgatado por documentários, por documentos, né, que a família do Canuto Abreu legou a São Paulo, numa fundação, e esses documentos, isso tudo, a descoberta, por exemplo, das interpolações do Lemarri no livro A Gênese, e que muitas instituições de ranço católico não quiseram reconhecer, não acharam de suma importância, mas é importante, porque nós temos uma obra que veio de Kardec, não uma obra adulterada por um espiritualista, um esoterista. Então isso precisa ser considerado. Quando a gente nota que isso está vindo à tona, sendo corrigido, porque o movimento é livre, o movimento espírita não pertence a nenhuma instituição, a nenhuma federação. O movimento é livre, principalmente com os recursos da tecnologia. Hoje a gente tem um espiritismo que é da humanidade. A obra de Kardec é de domínio público. A de Chico Xavier está vencendo a exploração comercial sobre ela. Daqui a pouco ela vai ser de domínio público. Isso já é uma preocupação para as instituições que detêm os direitos autorais. Mas eles vão ser vencidos. Ou seja, o espiritismo é livre. Ele é livre, é um movimento livre. Kardec nunca aceitou essa chancela ou aglomeração no sentido de poder exclusivo. Ele explica que precisou de um centro para ela se organizar, mas ela está organizada. Então a gente tem um espiritismo, e com base na mediunidade, que ele esplende, ele vai alcançando outros níveis. Então a gente fala de mediunidade e diz assim, mas tem médium de todo tipo, tem médium deseducado, não educado, ou viciado, ou educado da forma errada. Por quê? As instituições também, elas engessam médiums. Se o médium precisa educar-se como individualidade, isso é a orientação de Kardec, Influência Moral do Médium, no Livro dos Médiuns, é de Emmanuel, no Livro Consolador, o médium precisa evangelizar-se. Se o médium precisa dessa educação pessoal, a gente nota que através de apostilas, de livretinhos e de pensamento de líderes que não são médios, que não sabem o que é um transe, eles vão enquadrando os médios. E os médios vão perdendo muito das suas possibilidades, da sua espontaneidade, de trazer fenômenos, registros que poderiam ser catalogados, estudados, e tirando as impressões e a influência do médium, eles seriam extremamente ricos para a história do movimento. Porque Kardec era habilidoso nesse sentido. Haja vista que uma das grandes médias de Kardec foi aquela que recebeu o Espírito Verdade, que é o nosso Chico. Era a Ruth Celine. A Ruth Celine, ela comercializava a mediunidade naquela época. Isso é depoimento de Chico Xavier para grandes pessoas, como Arnaldo, que já desencarnou, mas para Divaldo Franco, que ainda está encarnado. O Divaldo viu isso da boca do Chico, que ele me contou. Ele foi a Ruth Celine, quando ela recebeu o Espírito Verdade, e levava os documentos para Kardec, e as orientações, isso de alguma forma foi retratado no filme que fizeram sobre Kardec, né, com base no Marcel Souto Maior, a gente vai notar o seguinte, o Chico, quando veio agora, ele quis dar tudo, porque a Ruth Celine quis processar, ela quis processar judicialmente o codificador para ter direitos autorais, para ter o nome dela e direitos autorais na obra que ela participou. O Chico contou isso chorando para Divaldo Franco, em Paris, na França, diante do cemitério, diante do túmulo de Kardec. Foi o Divaldo que me contou isso. Ele pode contar isso em público, se ele quiser. Como o Arnaldo me contou isso, como o Luciano dos Anjos me contou isso, como outras pessoas que privaram da intimidade do Chico me contaram isso. Então você nota que a Ruth Celine, ela volta e dá tudo. O Chico tinha pavor de receber alguma coisa. Exatamente porque a mediunidade é sagrada. Ela é santa nos seus objetivos de iluminar a humanidade, de abrir caminhos, estradas, para que os homens pudessem compreender-se como filhos de Deus e não como um fenômeno biológico que dura um tempo e depois desaparece, volta para o pó da terra. Isso é o corpo, mas não é a alma. Então, os fenômenos espíritas, eles universalizaram um conhecimento que nunca mais vai deixar de ser da humanidade. Isso faz cumprir uma promessa que está no Evangelho de João, quando Jesus diz assim: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que ficará eternamente convosco. Ele vos ensinará tudo aquilo, ele vos ensinará todas as coisas e vos relembrará tudo aquilo que eu vos disse. Esse é o Consolador. Essa é a promessa que está entre nós. Então, a mediunidade, que foi instrumento para a chegada da terceira revelação de Deus aos homens, a primeira com Moisés, a segunda o próprio Jesus e a terceira a universalidade dos ensinos. Os espíritos superiores coordenando uma obra que estuda
desde o centro dos interesses materiais no mundo, a natureza do homem, até as faixas espirituais que vão ao infinito de Deus. É isso que o Espiritismo estudou. Ele esquadrinhou. Então nós vamos ver que com essa doutrina, os médiuns, mesmo não conseguindo, por exemplo, se enquadrar em alguma situação, eles têm um referencial de correção. Porque essa obra, ela não engessa, ela não catequiza, essa obra mostra os fundamentos, tanto dos médiuns, as suas possibilidades, quanto a manifestação deles e o produto delas. Como é que se faz com isso? Então nós temos no Livro dos Médiuns um tratado que ultrapassa tudo o que já se disse ou se já se cogitou desse fenômeno chamado mediunidade, que na verdade é novo na nomenclatura, porque essa palavra não existia antes. Médium, mediunidade, não era concebido assim no passado. Isso é uma nomenclatura que Allan Kardec utilizou-se como bom vernaculista para que não houvesse dúvida e separasse essa situação científica específica daquelas de cogitação filosófica do espiritualismo, de religiões antigas. Então a gente vê aí. Mas, se a mediunidade ou os médiuns mereceram esse trabalho extraordinário, nós vamos ver que quem universalizou isso, principalmente num país de dimensão continental como o Brasil, chamava-se Chico Xavier. Chico Xavier universalizou a mediunidade nas bases em que Allan Kardec a apresentou. Porque o compromisso foi tão grande. Primeira coisa, existem documentos hoje da família Hamilton Abreu, que a gente, de alguma forma, teve acesso na época do Nestor Mazotti, do César Perry, na FEB, que a gente trabalhava junto, de próprio punho de Kardec, dizendo que ele tinha descoberto o guia espiritual dele, que era o Espírito Verdade, e ele teve a revelação de que o Espírito Verdade era Jesus. O governador do planeta era o grande orientador. O Espírito Verdade é o próprio mestre. Era o guia de Allan Kardec, quem orientou o trabalho dele para que adentrássemos o processo da regeneração aqui no planeta, abrindo novos caminhos para as almas que viriam preparadas para isso. Quando a gente vê isso, a confirmação disso, a gente nota que quem recebia, principalmente, o Espírito Verdade, foi Ruth Selim. Foi ela que foi usada por Kardec para revisar o Livro dos Espíritos, que é a obra primacial de doutrina, que contém toda a doutrina dos Espíritos. Foi ela. Foi Ruth Selim. A gratidão do codificador por esse Espírito se estampou quando Chico, aos 17 anos, sem entender o que, porque a formação dele era primária, ele não tinha condição, ele ia estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, ele não sabia o que era aquele vernáculo riquíssimo do Guion Ribeiro. Não sabia o que era aqueles volteios da época, né? Estilísticos da nossa língua. As palavras que ele usava, né? Muito da cultura de nata, o Chico não entendia aquilo. E durante muito tempo ele ficou sem entender, tentando estudar aquilo sem entender o que significam esses termos. Foi quando ele contou para amigos muito íntimos, como Arnaldo, como Clóvis, como outros, né? Esqueci o nome dele aqui agora. Que um homem muito distinto, com caracteres iluminativos, assim, de assombrar, o ajudou durante meses a estudar essas obras. E quando ele descobriu por uma foto que se tratava do senhor Allan Kardec, ele conferiu e Kardec disse a ele: minha filha, em gratidão ao que você fez por mim, recebendo o Espírito Verdade, uma vez por mês, no horário conveniado, para revisar o Livro dos Espíritos, eu me dispus a te ajudar a entender a obra. Chico não mentia. Tem gente que acha que o Chico mentia, mas o Chico nunca mentiu. Porque a mentira desmoronaria o alicerce, o edifício que o Chico construiu como missionário da terceira revelação. O Chico não mentia. Não mentia. Quando ele falava, podia escrever. Porque era um homem de caráter. Era uma alma adamantina. Não fazia jogo de vaidade, como o povo quer que ele faça. Não, ele não fazia isso. Então,
nós observamos que a mediunidade passa a ser incorporada por Chico dentro daquilo, dá de graça que de graça recebestes, que é a orientação moral da obra dos espíritos superiores para Allan Kardec. E ele chancelou isso e publicou. Então Chico nunca comercializou, nunca usou para poder, para vaidade, para palco. O Chico nunca ganhou dinheiro com a obra espírita. Quantas vezes o Chico contava para as pessoas assim: o livro que eu psicografei foi publicado pela Federação. Eu fui na livraria e comprei vários para dar de presente. Ele comprava os livros para dar de presente. Hoje, as editoras dão 1, 2, 3, 5% para os autores dos livros. Naquela época, nem isso. Do direito autoral é da Federação, ela ia comercializar o negócio e ganhar dinheiro com o livro do Chico. Mas o Chico comprava para dar de presente. Isso é uma coisa rara de se ver. E o Chico obedecia. O Chico não saiu dos trilhos em nada. Porque ele mostrou para o mundo o que é a mediunidade, estudada cientificamente pela doutrina dos espíritos. Pela doutrina que Allan Kardec levou a peito em termos de organizador, de codificador. Então o Chico vai dar um show. E ele foi preparado para essa tarefa. Desde criança, aprendendo a não usurpar o que é dos outros. A produzir e se superar por esforço próprio. Porque o grande desafio da mediunidade é a mistura do psiquismo ou do desejo do médium com as coisas espirituais. Aí você vai ver médium de todo jeito. Médium que põe suas ideias, médium que deturpa o que os espíritos estão querendo dizer, médium que quer comercializar, médium que quer dominar, médium que quer ser exclusivo. Você vai ver de tudo. Isso tudo foi estudado por Kardec na obra O Livro dos Médiuns. Mas as pessoas não prestam atenção. Estão interessadas na fanfarra, na poeira que sobe, no fenômeno que impressiona e que dá um status quo para o medianeiro. Porque o trabalho sério, ele custa lágrima e suor do médium. Honório Abreu, que foi presidente da Federativa de Minas muitos anos, trabalhador de escola de Minas Gerais, cujo quilate a gente ainda não viu até hoje. Ele dizia assim, em estudos, em palestras sobre mediunidade: psicografar, produzir o fenômeno, é a parte mais fácil da mediunidade. A gente tem que estudar e analisar os bastidores do médium, para saber como é a luta dele, o que ele enfrenta e como ele enfrenta o dia a dia para chegar no fenômeno. Escrever aqui, em público, é a parte mais fácil. Isso é um critério kardeciano. Porque o codificador conhecia os seus instrumentos, estudou-os psicologicamente, esquadrinhou suas possibilidades. E isso sem essa mão pesada, autoritária, ditatorial, de líderes, de instituições que querem apenas exercer o mando. E não tem espírito científico. Não tem espírito de pesquisa, de análise, de comparação de produtos para tirar dali o que interessa ao mercado. O próprio Chico Xavier disse um dia assim, numa frase lapidar, para o então presidente da FEB, Vantuil de Freitas, com quem ele lidava, porque o Vantuil de Freitas é que levou a peito a produção maciça dos livros pela instituição, né? Então foi o homem dos livros. E o Chico estava atrelado a esse homem, até determinada época, depois desligou-se. Então ele disse assim para ele: faça de conta que eu sou um pescador, no dizer de um espírito amigo. O produto da pesca, eu te enviarei. E analisarás e definirás o que vai para o mercado e o que vai ser lançado fora. O que o Chico acabou de ensinar e dizer? Que o critério são dos estudiosos doutrinários. O médium colhe
E os dirigentes, os capacitados, que estudaram, que conhecem doutrina, que metabolizaram doutrina, para não virar elemento que dá pancada, né? Porque assim, tem muitos dirigentes que são feitores. Eles dão pancadas, pegam o chicote e batem no médium. São feitores. Não conhece doutrina, não metabolizou doutrina. Está ali só para, aparentemente, botar ordem na reunião. Mas não bota, porque não sabe colher as pérolas, as gemas. Não sabe identificar riqueza nos médiums. Que não existe um igual ao outro. E por isso mesmo precisa de habilidade. Precisa de conhecimento doutrinário, precisa de conhecimento evangélico e precisa de moralidade. Não pode ser qualquer coisa. E a gente aqui está falando verdade. Só boa vontade nessa área não basta, porque isso é um CTI. Isso é um bloco cirúrgico. Então não basta o médicozinho que estudou teoria. Ele tem que ter capacitação. Tanto o dirigente, os médiums, muitas vezes eles não têm controle em fenômenos que acontecem. E eles precisam de alguém habilidoso que possa fazer um cerco de segurança. Porque se o médium tiver que ser o seu dirigente, aí não precisa de dirigente na reunião, não. Não precisa de dirigente, não. Então o Chico sempre valorizou esses elementos. Quando o irmão dele desencarnou, ele esperou anos a chegada de Arnaldo Rocha. E pediu para Arnaldo. O Arnaldo demorou 2 anos para se sentir capaz. E foi no checkmate de Emmanuel, incorporado no Chico, que deu checkmate nele. A voz que comandou a morte de muitos espíritos na história da humanidade deve hoje estar a serviço do resgate de quem sofre, como reparação. E aí, você vê o Arnaldo assumir o trabalho. E que orientador! Se a gente quiser conhecer um pouco do padrão de Arnaldo Rocha, basta ir no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, e ver lá o Raul Silva, que era o dirigente de uma reunião que eles analisam. Raul Silva, segundo Chico Xavier, contando para os amigos, para o próprio Arnaldo, é o Arnaldo, é como os espíritos viam o Arnaldo. Uma intuição que era pura clarividência. Um homem íntegro. Aí a gente vai ver o padrão de um Raul Silva. Se estudar o Raul Silva, a gente vai ver o que é o modelo de um dirigente de reunião mediúnica. Isso porque a mediunidade do Chico nos trouxe a ilustração do que Kardec deixou nas obras basilares de doutrina. O Chico veio debulhar com essa mediunidade exuberante que ele já tinha como Ruth Celina, mas faltava uma espécie de lixa moral para que ele pudesse se tornar o grande missionário que ele foi nesta existência. Então o Chico na mediunidade, ele esplende. E ele vai fazer com que as pessoas compreendam que a mediunidade não é oba-oba, não é palco, não é tapete vermelho, não é status quo, não é comércio. A mediunidade é uma prestação de serviço consciente, em que o evangelho tem que estar no coração do médium para que não haja interpolação, mistificação, animismo grosseiro, personimilidade. Esse processo personímico que muitas vezes a pessoa fala assim, ele é anímico. Anímico ainda tá bom, porque vem da alma do médium, uma dor, um problema. O problema é quando é a personalidade, o processo personímico. O personímico é o médium consciente querendo fraudar, fazendo como se fosse o espírito, e está cheio disso no movimento. E muita gente não está habilitada para poder reconhecer isso. Isso aí é a vaidade do médium, a prepotência do médium, é o espírito do médium. Você nota ali que não há marca de espírito, estilo de espírito, verdade do espírito. Então isso tudo, o Chico se apagou para que a gente pudesse entender a mediunidade na sua mais alta expressão. Porque Kardec é a ciência. Kardec é a ciência do mundo espiritual. A ciência entre a Terra, o mundo físico e o mundo espiritual. A ciência da mediunidade. Ele deixou esse legado para nós. Imperecível. Imperecível. Insuperável. Pode ter desdobramento, mas não se tem. Ele foi o pioneiro. Nunca se esquece o alicerce, porque o alicerce é que segura a casa, em termos de base, de firmeza. E o Chico veio ilustrar. O Chico foi o médium que todos devem mirar. Perguntaram um dia assim para o Chico, aqui em Minas Gerais, no interior. Chico, com quanto tempo o médium psicógrafo
ele precisa, para exercitar e publicar alguma coisa, em torno de 8 anos. Os médicos começam a receber qualquer coisa e publicam. E olha que o Chico, que era um missionário, ele jogou 4 anos de produção fora. De 1927 a 1931, o Emmanuel mandou ele, quando o Emmanuel surgiu e assumiu as suas faculdades, ele mandou ele eliminar tudo. 4 anos de exercício. Poetas, literatos, todos escreviam por ele. Jogou tudo fora. E a partir dali a produção veio sazonada. Na maturidade do médium, com o seu espírito guia. Aí o Chico sugeriu o dobro para nós, que somos os homens comuns, mulheres comuns, não é? Que não temos esse condão de experiência que ele trazia desde o Antigo Egito, né? Para que ele pudesse esplender na mediunidade no tempo certo. Dentro das bases organizadas por Allan Kardec, trazida dos espíritos superiores. E o Chico cumpriu a sua missão com louvor. Outro dia a gente estava ouvindo, um tempo atrás a gente ouviu um companheiro que é presidente da Federação da Flórida, Marcelo Neto, ele e a sua esposa, contaram para nós que, perguntaram para o Divaldo um dia assim, quem é Chico Xavier no além? O Divaldo respondeu para eles assim, vocês não têm ideia da grandeza desse espírito na vida espiritual, vocês não têm ideia. E é isso aí, gente. Porque é alguém que se superou, é alguém que honrou a doutrina espírita, honrou o Evangelho de Jesus. Então, a mediunidade de Chico Xavier, ela é a exemplificação da grandeza, da nobreza, da verdade que existe na codificação. Especificamente no Livro dos Médiuns. Aí vocês vão conhecer um médium de potencial que vai ao infinito. Por isso Chico assombra. E até a gente entende que muita gente cria idolatria e começa a deturpar a imagem do Chico de tanto fascínio que ele provoca por ter sido médium seguro, disciplinado, que viveu entre o dever e a disciplina, segundo ele próprio, estudando toda a sua existência as obras do codificador. Porque esse deu testemunho. A vida inteira estudei essas obras. É esse o médium que é o modelo para todos nós. Que é a referência de mediunidade para o nosso tempo. Porque foi a estrela de maior grandeza que surgiu entre nós. Nós poderíamos dizer da querida Dona Ivone Pereira, que foi outra heroína, né, em aspecto menor do que o do Chico. Dada a grandeza da alma, de amor, de caridade, de humildade, de fidelidade que Chico Xavier demonstrou. Então a gente vincula os temas, que são temas de vida e espiritualidade genuína, para que a gente possa refletir. Né? Um retrata o outro. A codificação veio e definiu cientificamente os assuntos. O Chico veio e aplicou isso. Para ilustrar para o mundo o que é a mediunidade com Kardec e com Jesus. O tempo tá bom, Alexandre? Oi, Wagner. Olha, para mim tá pouco. Você pode continuar mais umas 5 horas aí que tá de bom tamanho. Porque às vezes o pessoal quer perguntar porque fica mais dinâmico, né? Na verdade, eu e a Dani está aqui do meu lado, tá? Às vezes eu olho para o lado, assim, olho para cá, porque ela está aqui do lado. Então, a gente está anotando aqui perguntas. A gente poderia até fazer algum comentário, abrir, se alguém quiser fazer um comentário. Eu vou tomar a liberdade de fazer 2, então. Né? Você falou de espíritos mais evoluídos que estão auxiliando, né? Encarnando para auxiliar no processo de transição. E me veio à cabeça o livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, que no capítulo 16, se eu não me engano, começam a existir as reuniões entre aqueles espíritos que vêm de Alcione com aqueles que virão a ser os seus pais quando encarnados. Né? Retrata isso, projeta essa questão. Né? E eu estou falando em capítulo 16 porque eu sei disso porque eu li isso hoje. Né? Eu terminei esse capítulo. Então, né, só ressaltando, né, essa questão que você colocou. E você, no começo da discussão, você colocou uma coisa sobre a questão do fenômeno mediúnico. E eu, na minha pequena experiência espírita, eu observei que existem muitas pessoas que repetem aquela grande falácia né, que dizem que hoje em dia o fenômeno mediúnico não é mais necessário.
porque já veio bastante. E, na verdade, até com relação a isso, eu acho que isso aí é uma sandice. Né? Mas é dentro dessa estrutura que você fala, né? Essa verticalidade, porque o dirigente, às vezes, ele tem o poder, mas não tem a mediunidade, então ele começa a colocar da forma, matando, né? a naturalidade do médium. Você pode comentar isso? Posso. Nós não podemos reduzir doutrina, como também não podemos forçar manifestações, porque elas têm que ser espontâneas. Você pode estimular os médiuns e cultivá-los para ver o que ele consegue produzir em acordo com a espiritualidade. Né? Tem que ter cuidado aí. Você não pode, por exemplo, julgar um médium num lugar e falar que você vai produzir isso. Não, isso não existe. Nós temos que cultivar. Por isso que as reuniões elas começam com educação mediúnica e vão crescendo. E os médiuns podem tanto escrever, quanto falar, quanto desenhar, quanto emanar ectoplasma, sair do corpo. As probabilidades são inúmeras, né? Por isso, Allan Kardec estudou os vários tipos de médiuns e explicou sobre a sua natureza. Esse estudo é muito importante até para a gente ter uma ideia do global. Mas, por exemplo, eu vou contar uma história do Chico para a gente entender o que é a responsabilidade do médium, a tarefa do médium, mas sem negar a fenomenologia. O Arnaldo Rocha era dirigente mediúnico do grupo Meimei, e o Chico era, vamos dizer assim, o médium mais destacado ali. Mas existiam vários médiuns, homens e mulheres, né? Vários médiuns ali. E o Peixotinho, que foi um extraordinário médium de efeitos físicos, que era do Rio de Janeiro, ele veio visitar Minas muitas vezes, ele ficou na casa do Chico um período. E o Arnaldo era o dirigente, então eles fizeram reuniões de materialização. Ele era um médium de materializações luminosas, para a gente ter uma ideia. Um quilate. O Chico disse um dia que foi o médium de efeitos físicos mais evangelizado que ele conheceu na existência dele. Você vê como é que o Peixotinho tinha valor. Então, existem muitos documentos, muitas histórias extraordinárias do Peixotinho. Quando o Peixotinho foi embora, eles tiveram muitas mentalizações através do Peixotinho. O Arnaldo virou para o Chico um dia e falou assim: Augusto Zura, que era o carinho que ele tinha, o termo carinhoso que Arnaldo chamava o Chico. Augusto Zura, vamos ver se você não tem mediunidade de efeito físico nesse alcance para materializar os espíritos? Vamos fazer umas sessões? O Chico anuiu. Vamos sim, Arnaldo. Vamos sim, Naldinho. E organizaram um pequeno grupo e começaram as sessões. E não é que houve materializações? As materializações começaram a acontecer. E luminosas. Né? Peculiaridade do Chico. Até que numa dessas sessões, eles aguardando o espírito que iria aparecer, veio um espírito de altíssima envergadura, todo iluminado, com uma shot de luz no peito e uma tocha de luz na mão. O Arnaldo me contou, ele contava isso para as pessoas, ele contou para mim várias vezes, para o Honório, na União Espírita Mineira, quando ele estava encarnado. A gente foi muito a Pedro Leopoldo. Então, no Centro Espírita de Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga, não houve nenhuma alteração. Nunca reconstruíram, nunca aumentaram, deixaram do jeito que o Chico deixou o centro, porque foi um pedido dele para a Célia Diniz, que é a presidente lá do centro. Nunca alteraram, nunca enfeitaram, nunca fizeram projeto nenhum. Os bancos são os mesmos, a mesa é a mesma, a sala de passe é a mesma, tudo do jeito que ele deixou. Respeitar o pedido do Chico. Então, o centro está lá, cabe poucas pessoas, mas é um centro extraordinário, uma vibração maravilhosa. E tem uma porta que tem assim uns 2 metros de altura. O Arnaldo mostrou para a gente na porta e falou assim: meu filho, quando Emmanuel materializou-se em luz e veio conversar com a gente, quando ele passou pela porta, eu falei assim: que talagão de homem, ele não vai passar na porta. A cabeça dele quase esbarrou no marco. Ou seja, devia ter 1,90 m e alguma coisa. Diz ele que, olhando para aquilo assim, aquele espírito perfeitamente materializado, com aquele facho de luz no peito e o outro na mão. Numa túnica de romano, com aquela faixa cruzada. Quando ele chegou na sala, ele se posicionou no meio de todo mundo. Aí tem uma peculiaridade, porque o Arnaldo disse que o Martins Peralva, que foi também da Federação aqui da União Espírita Mineira, e que escreveu livros publicados pela FEB, é muito conhecido, uma mente muito lúcida.
Peralva baixou os olhos e ficou de olho fechado. Ele achou engraçado, porque numa reunião de materialização, o Peralva fica de olho fechado. Porque é uma reunião de fenomenologia, né? Diz ele que o Emmanuel entrou assim e veio aquela voz autoritária. É de quem manda mesmo. E falou assim, isso aqui é um jardim doméstico. A tarefa do médium é com o livro, porque o livro educa. A partir de hoje, termina essas materializações. E foi embora. Aí o Arnaldo falou assim, meu filho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque o Chico não podia gastar o seu tônus vital, a sua energia ectoplásmica, porque ele tinha uma tarefa longa de produção dos livros que funcionam por revelação espiritual. Deu uma ideia? Então isso é uma coisa. Agora dizer que fenômeno não acontece? Besteira. Besteira. Pode acontecer. E se tiver indício da ectoplasmia abundante, tem que criar condição especial para poder explorar isso. Porque essa ectoplasmia, hoje, ela é utilizada principalmente para curas, para tratamentos, para melhoria de doentes, necessitados. Não sei se você entendeu, mas tudo é utilizado. Tanto que a gente tem, nós temos a nossa cota de ectoplasma. Você vai para uma reunião mediúnica, eles esgotam aquilo, porque existe a ideoplastia na reunião mediúnica. Os espíritos vão plasmar para os espíritos que não conseguem ver aquilo que eles precisam ver, ou envolvê-los com aquilo, ou curá-los, ou regenerar seu perispírito com aquilo. Todo mundo dói ectoplasma. É bobagem dizer que não tem fenômeno. Tem e muito. Então não é isso. Nós temos que saber respeitar as condições ideais para usufruto disso. Aqui em Belo Horizonte, nós tivemos um médium chamado Fábio Machado. Ele, na rua Paraisópolis, num grupo que a gente conheceu, minha madrinha frequentou esse grupo, e lá tem um museu com mãos ocas de cera, discos retorcidos, cartas do Chico, porque o Chico acompanhava a fenomenologia desse grupo. E ele teve muitos médiuns interessantes. Então, numa dessas oportunidades, ficou uma fresta sem tampar, e era plenilúnio, a lua estava na sua máxima potência, entrou um raio de luar e incidiu direto na perna do médium que estava em transe, que estava exudando o ectoplasma. A perna dele foi desintegrada, por efeito da luz direta da lua. E aí o que aconteceu? Os espíritos ficaram atarantados, o Zé Grosso manifestou por voz direta e disse assim, cantem e orem, que nós vamos ter que reconstituir uma nova perna para o Fábio. A perna dele foi dizimada. Aí tamparam a luz e ficaram lá cantando em prece, em oração, até que os espíritos, de voz direta, disseram assim, pode terminar a sessão, o Fábio tem uma perna nova, graças a Deus. E o Fábio tinha uma grande cicatriz nessa perna que ele perdeu. Ele estava em transe, ele não viu nada, os espíritos fizeram tudo. Aí, quando ele acordou, a perna era novinha, não tinha uma cicatriz. Eles materializaram uma nova perna. Então eu digo para vocês, é preciso ter cuidado. As condições são exigentes para um fenômeno de efeito físico. Mas isso faz parte da nossa história. E a humanidade ainda vai conhecer muito isso. Na obra de André Luiz, o instrutor explica que quando o mundo estiver mais moralizado, mais respeitoso, e a gente vê que isso vai ser num novo tempo, né? As manifestações de efeitos físicos serão naturais. Então vocês olhem o seguinte, a profecia desse instrutor para André Luiz. Os fenômenos de efeitos físicos continuarão. Para quem fala que acabou. Acabou não, isso é bobagem. Então a gente poderia trazer esses registros aí, Alexandre. Muito obrigado, Wagner. Eu acho que a gente volta para a grande questão que você comentou, né? O pilar do trabalho mediúnico é a educação mediúnica. Né? Porque sem educação mediúnica você não sabe nem o que está acontecendo com você. O médium, né, não sabe o que está acontecendo. Porque você está tocando num ponto importante, Alexandre, porque educação mediúnica significa o grupo aprender a conviver junto. Primeiro ponto. Porque se a equipe não se harmonizar, não tem reunião. Na definição de Kardec, uma reunião é um ser coletivo. Mas cada um tem que estar com o coração presente, senão não é um ser coletivo. Você vai ver uma colcha de retalhos. Você vai para a reunião de presunçosos, de vaidosos,
Cada um está num gueto. Você não tem uma unidade na reunião. Por isso ela não produz aquele halo vibratório que fica por cima das cabeças dos médios. Aquilo não existe. Quando aquele halo se compõe, para os médios clarividentes, os médios clarividentes veem isso facilmente. Quando aquele halo se projeta assim, ó, harmônico, luminoso, é porque a equipe está coesa. Ela está presente para o trabalho. Quando isso não acontece, não tem como produzir grandes coisas. No máximo é uma coisinha de aproximação, uma sensibilização, fica só nisso. Não tem produção qualitativa. Então é preciso que a reunião seja um ser coletivo. E para isso os médios têm que ter consciência de que eles são uma. Cada um é uma peça integrante daquilo. Mas sem o outro, fica pobre. Sem o vibracional, sem o dirigente, sem o auxiliar, sem o outro médio. Você entendeu? Fica pobre. Porque uma andorinha não faz verão. Não faz. O Chico dizia que para ele poder ir para o Pinga-Fogo, ele tinha que ter pelo menos 2 ou 3 pessoas ali vibrando por ele, para ele ter sustentação no auditório. Senão ele não conseguia. Para você ter uma ideia, o trabalho é de equipe. Não tem como dissociar isso. Então, é preciso que se eduque. Educar é o quê? Entrosar. Aprender a compartilhar. Aprender a ceder. Aprender a respeitar. Isso é educação mediúnica. Não é esse tecnicismo do povo. Essa coisa fria que veste, põe um avental nos médios e fala assim, agora você trabalha. Mas que isso? Que isso? Né? Desculpa, Dani, essa questão que você comentou me lembra muito aquela passagem que Jesus disse, né? Enquanto 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. E na verdade, quando a gente se reúne em nosso próprio nome, aí não dá espaço para ele vir, né? Tem que ter a renúncia. Quando a gente estuda o Evangelho, Jesus manda de 2 em 2. Por que tem que ser 2? 2 ou mais? Porque 1 é egoísmo. 1 é egoísmo. 2 já é compartilhamento. Esse é o princípio da fraternidade, sabia? Você fala. E é exercício da lei da cooperação também, né? Sim. Cooperação é uma lei, porque nós vivemos num regime de interdependência. Exato. Ninguém produz tudo para si. Ninguém se sustenta sozinho. Não existe isso. Você nota uma coisa muito peculiar. Como é que você se vê? Só no espelho. Você não vê o seu rosto. O seu rosto é para as pessoas. Ele não é para você. A natureza sabe. Quando tu comentou a respeito de colocar os médiuns num avental, né, e trabalha, a gente esquece que, na realidade, quem organiza o trabalho espiritual são os espíritos superiores. Quando a gente quer colocar o nosso dedo ali, aí é que dá a encrenca, que dá o problema, né? E a gente acaba não exercitando a nossa mediunidade com dignidade, como tu estava comentando antes. Essa dádiva, ela vem do alto. Existe muita gente que questiona, fala assim, mas Kardec falou que pode evocar, tem um capítulo inteiro no Livro dos Médiuns. E quando o Chico, ainda encarnado, foi chamado a se pronunciar sobre isso, ele disse assim, olha, vocês têm que considerar a autoridade moral do codificador. Se vocês se sentirem à altura dele, evoquem. Do contrário, é bom a gente se confiar a Deus e pedir a Deus para coordenar, porque ele enviará os emissários que cuidarão de tudo com equilíbrio, com harmonia, para que ninguém possa ter qualquer entrave ou decorrência negativa no processo obsessivo. Porque a presunção... A gente tem respondido muito sobre essa questão em seminários de mediunidade, sabe, Alexandre? Porque as pessoas falam assim, mas tem uma técnica sensacional, que é a apometria, que tem aí as correntes magnéticas. Olha, tudo isso é passível realmente de comprovação. Existem as técnicas, mas sem moral nada acontece. Porque o tecnicismo é nada. Então, a gente ainda fica e recomenda as estruturas que o codificador, por experiência, por aprendizado com espíritos superiores, definiram. Como é o processo do intercâmbio seguro. Seguro. Né? Porque senão a pessoa começa a delirar. Para vocês terem ideia,
A gente conhece grupos aqui em Belo Horizonte que ficaram tão obsidiados, que eles fazem reunião de crísticos, reunião crística. Só aparecem os cristos. E aí, de vez em quando, para vocês terem uma ideia, isso é depoimento de uma médium que frequentou esse grupo, de vez em quando aparece Maria, e ela é chamada de baixinha. A baixinha está aí. E de vez em quando vem Jesus, mas principalmente o professor dele. Vocês entendem a gravidade do assunto? Olha os tupiniquins querendo dominar a dimensão cósmica da vida. Tupiniquins. Então você olha isso e fala assim, meu Deus, a presunção, a loucura, está na cabeça do povo. Né? É preciso que a gente tenha muita segurança. Quando a gente vai estudar sobre a reencarnação dos espíritos que vão alavancar o terceiro milênio, ou a regeneração, tem uma página que a gente recomenda às pessoas, que é o capítulo 20 do livro Diálogo dos Vivos, que foi uma mensagem de Emmanuel chamada Dupla Renovação, que foi comentada pelo professor Herculano Pires. Quando Emmanuel fala dos últimos tempos do século passado, abrindo para este século, como que muitos jovens, pessoas, encontrariam a desencarnação de forma traumática, porque eles estariam limpando o seu passado e preparariam-se na vida espiritual com novos caracteres para poder abrir a regeneração aqui. E o codificador vai falar que não precisa ficar delirando com gente extraordinária que vem de outros mundos, que nem tem a ver com a Terra. São aqueles mesmos que morreram aqui, que no mundo espiritual recebem novos caracteres e reencarnam com novas disposições. Eu bato sempre nessa tecla, porque tem muita gente delirando. Olha, sabe quem são os missionários que virão para a Terra para poder ajudar a gente? Serão aqueles que viveram na Terra e que mereceram ir para a Capela ou para Sírios. Serão esses, principalmente, porque eles têm uma vivência na Terra. Espírito que não tem vivência na Terra, que não sabe o que é a Terra vir aqui, vai falar uma língua que a gente não fala. Tem que ter vínculo com a Terra, alguma experiência na Terra. Isso é a lógica doutrinária. Porque se você traz anjo para poder falar que não tem vivência no planeta, eles vão falar uma língua que ninguém entende. Eles têm que ter alguma vivência com o planeta, algum toque para poder voltar. A dona Ivone Pereira deu um testemunho disso, que quando ela desencarnou, ou antes de desencarnar muito doente, ela contou para um amigo, hoje essa carta está publicada numa obra, num livro chamado Joaquim Alves, Traços de Joaquim Alves, Amor e Renúncia, pela editora Céu, de São Paulo. Essa carta ela diz assim: só agora, idosa, prestes a desencarnar, é que eu, em desdobramento, conheci o meu verdadeiro guia espiritual. Que não é nem o Bezerra, nem o Charles, nem o Alberto Canaleiras, é um iniciado egípcio que me guiou do mais alto. Aí vocês entendem o assunto. Os grandes médiuns que se revelaram no planeta até hoje foram aqueles que foram selados no Egito Antigo. Podem escrever isso. O Chico teve essa mediunidade de hoje profetizada no Antigo Egito. Quem lê o livro Semíramis, do Camilo Chaves, vai entender o grupo ali se preparando para hoje florescer na doutrina espírita. Antes, muito antes do cristianismo. Então, isso é trabalho do tempo, né? E o Egito foi vamos dizer assim, um polo iniciador das grandes almas que iriam produzir abundantemente no tempo. Então, é preciso que a gente tenha cuidado com muita coisa que está vindo aí, que muitas vezes é muito folclórica, muito fantasiosa. É o mesmo que dizer que o Chico ia ser abduzido por ET e que levou uma vaca no lugar. Oh, gente, isso é uma aberração doutrinária. Aberração, né? Você tem informação esdrúxula envolvendo grandes espíritos, que foi um satanás no outro mundo e veio espiar. Não é assim não, gente. Tem que ter respeito. Tem que ter muito cuidado. Nós estamos vivendo um momento de lusco-fusco. Tem muito falso profeta. Tem muito falso Cristo por aí. Por isso que a doutrina espírita com Kardec é tudo. É tudo. A obra do Chico poderia ser exterminada. Claro que com perdas para nós. Mas a obra kardeciana nunca. Porque alicerce, se não tiver alicerce, não tem casa. É isso que a gente diz. Então tem que ter muita segurança. E a gente que é espírita mesmo, e não espiritualista,
A gente tem que bater nessa tecla. Porque você tem expositor aí que fala de evangelho, mas é autoajuda. E quer dinheiro e poder. Você tem gente aí que quer só notoriedade e quer ser dono das situações. Isso é coisa de obsessor, gente. Combate os outros, humilha os outros, persegue os outros. Isso é coisa de obsessor, isso é treva. Tem que abrir os olhos. Presta atenção no fruto dessa pessoa, na vida dela, nos princípios dela. Aí você vai entender o que você está bebendo em fonte suspeita ou não. É isso aí. Então, essa educação ela é profunda, né, Alexandre? Tem a questão de que nós, né, de uma maneira geral, nós gostamos do maravilhoso, né, do sobrenatural, do esotérico. E a obra, as obras de Kardec, né, elas são básicas. Né, elas não tem nada, elas explicam as coisas como elas são, tem com segurança, racionalidade, método. E não tem nada de maravilhoso, não tem vaca indo para o céu. Porque o maravilhoso não existe, é ilusão. Exato. Existe a vida. O Chico falava assim, a vida é o que é, as pessoas são o que são. Isso é realismo. Exatamente. Eu pergunto para você, olha, você vê o povo querendo o maravilhoso, sobrenatural. Teve uma época na doutrina espírita que a onda era, os ETs estão trazendo e colocando chip na cabeça da pessoa. Eu fui no programa de televisão, aqui em Minas, e tinha um juiz que fazia curas, curava câncer, essas coisas no sítio aí. Aí ele fazia um programa para falar sobre mediunidade de cura, sobre Chico Xavier, numa televisão aqui de Minas Gerais. E aí esse juiz ele era um dos entrevistados. Aí ele virou, aí eu conheci, que bacana, o doutor fulano de tal, muito prazer e tal. Aí conversando, conversa vai, conversa vem, eu sou muito falador, né? E amo a doutrina espírita. Aí ele falou assim, não, porque eu tô lá com os extraterrestres, não sei o quê. Olha aqui. Aí ele pegou um quisto sebáceo, como se eu fosse ignorante do assunto. Ele pegou um quisto sebáceo aqui na base do coisa. Aqui, eles colocaram um chip aqui. Eu apertei e falei assim, isso é quisto sebáceo. Você não vai tirar ele, não? Aí ele olhou para mim. Não, porque... Eu falei, nós vamos fazer um programa. O programa é espírita. Se o senhor falar de delírio de ET, de chip na cabeça, eu vou desautorizar o senhor com Allan Kardec. Aí ele falou, não, eu vou falar só da mediunidade. Olha, eu dei uma espremida. Eu tô contando isso, gente. Não é nem por vantagem. É porque a gente tem bases sérias de estudo da vida universal. Você vai acreditar na bobajada, na fantasia da cabeça dos outros? Pelo amor de Deus. Aí o programa foi ótimo, porque ele não passou do limite. Então você vê que as pessoas embarcam. Não tinha estrutura doutrinária nenhuma, nunca estudou espiritismo a sério. Tinha mediunidade e se deixou levar por ela. Entenderam? Então, assim, é muito fácil da pessoa fantasiar a cabeça. Muito fácil. Eu não estou dizendo que não tenha manifestação de naves. Eu já vi nave desdobrada. Eu não tenho autoridade. Mas eu já fui no mundo espiritual e vi naves fender a psicosfera com um barulho lindo, cores maravilhosas, fender a atmosfera daquele lugar. Vi que o chão não tinha pó. Os espíritos já mostraram essas coisas. Eles têm tecnologia, mas é dos espíritos. O Chico sempre falou isso. O povo não quer acreditar. Quer acreditar em marciano, em bichinho, em abdução. Existe um controle. As leis operam. A gente não pode passar do limite. Não pode. Então, assim, tem um monte de gente fantasiosa. São cegos que seguem cegos. Caem ambos no fosso. Olha... Tem pessoa que vira para mim e fala assim, mas agora estão revelando coisas aí que Chico Xavier nunca falou para ninguém. Eu falei, olha, a pessoa que o Chico mais confiou na vida, foi Arnaldo Rocha. O povo esperneia, tem ciúme, xinga. Era a alma que acompanhou o Chico em várias reencarnações, em diversas posições. Ele confiava neste homem. Dona Nena Galves contou para Haroldo Dutra Dias, numa conversa que eles tiveram, que ela viu durante anos o Chico chorar a ausência do Arnaldo, quando ele ia para São Paulo. Porque o Arnaldo casou de novo e foi para Brasília trabalhar. Não tinha como dar assistência para o Chico mais. Né? Teve uma filha. Não tinha como acompanhar o Chico mais. E ela contou que viu pranto do Chico, de saudade do Arnaldo, da falta do Arnaldo. Foi o homem que mais... Ele nunca conversou esse besterol com o Arnaldo. Contou outras coisas. Coisas que doutrina explica.
E o Arnaldo falava assim, mesmo amando Chico e tendo Chico por uma das pessoas mais elevadas que eu conheci na vida em termos de dignidade e moralidade, eu tenho em primeiro lugar a doutrina espírita, porque eu não sou chiquista. Em primeiro lugar para mim está a doutrina espírita, por mais amor eu tenho pelo Chico. Olha que bonito. Isso é uma postura digna, fidedigna de um homem. Agora vem esses fantasistas com essas histórias esdrúxulas para enganar tolo, para confundir. É a treva trabalhando. Né? Então a gente tem que voltar para as bases, tem que estudar as coisas sérias. Para a gente não comprar gato por lebre, né? Exatamente. Mas é isso, né? Alguém mais tem algum comentário a fazer? Manu, Fini, Ângela, Mônica? Estou muito feliz de ter a Mônica aqui com a gente, né? Lembra dela, Wagner? Ah, legal, que lembro. A gente foi no Anderson uma vez jantar, anos atrás. Sim, que saudade. Muitas saudades. Ô, Wagner, voltando aqui que você mencionou, né, que... Olha o Fraternity aí, ó. Ah, saudade de você, viu? Hoje você está falando beleza. para nós, que delícia! Não é uma coisa assistir as lives lá que você fala para o mundo inteiro. Ai, muito bom ter você aqui. Ah, vocês são muito queridos. Ah, você também, mas no nosso coração, viu? O Wagner, que você fala, né, que as religiões, a gente ainda precisa de religião, porque a gente vê nos mundos superiores, ninguém precisa falar, eu sou daquela religião, eu sou daquela, né? Seguem as leis que regem o universo, né? Estamos muito longe disso aqui na Terra? Nós poderíamos pensar, né, nessa proposta sua, que é muito oportuna, não como uma erradicação da religião, porque a religião, como nós as temos hoje ainda, a cata de dinheiro, de poder temporal, isso vai acabar. Na nova era, isso não cabe. Nós vamos ter núcleos de interpretação, porque o Chico trabalhava isso, porque o Chico respeitava as religiões, o papel delas na história. Porque a gente aprende misturando ainda. Por exemplo, da mesma forma que o homem, ele se alma, mas ele se sente matéria, isso acontece também no caminho religioso. Porque a religiosidade é busca de espiritualidade, busca da essência. O papel da religião é exatamente nos trazer, nos facilitar o acesso às fontes essenciais da vida. Deus, o Criador e sua obra maravilhosa. Uhum. Mas a gente mistura, então a gente vincula. Melhorando o nível moral de quem habita o planeta, as religiões deixam de ser balcões de negócio. Ou palco político para a realização de interesses de grupos ou de pessoas. Então a tendência é ela se depurar. A gente nota, por exemplo, que no espiritismo, a gente vai falar do nosso ambiente, né? O espiritismo que nasceu livre, não religião formalizada, exterior, ele foi adaptado a manifestações religiosas exteriores. Né? Aqui no Brasil, a gente citou isso, aqui no Brasil nós temos um catolicismo muito marcante no espiritismo. Ele é muito marcante. E de vez em quando a gente até brinca, porque, por exemplo, a gente tem um pessoal aqui que eles têm uma conduta tão protestante, a gente fala assim, ao protestante espírita, porque ele é mais rigorista, entendeu? A gente tem isso aqui no nosso grupo, a gente brinca com o pessoal. A gente fala assim, ó, o protestante aí, ó. Como tem os católicos, né? A gente tem os ex-padres, as ex-freiras, e eles ficam aí e não perde aquele ranço de domínio e de mística católica. Impressionante, impressionante isso. Tem que ser muito, muito lúcido mesmo para poder largar essa capa do passado. Então a gente nota que o trabalho ele vai se essencializando. Então na doutrina espírita, hoje a gente tem questionado muito isso. Muito. Olha, existe uma coisa que aconteceu entre Dona Ivone Pereira e Chico Xavier, que muita gente não sabe. Muita gente não sabe disso. A Dona Ivone chamou a atenção de Divaldo Franco e de Chico Xavier. Vocês sabiam disso? Não. A Dona Ivone, isso eu ouvi registro do Arnaldo. O Arnaldo disse assim, meu filho,
A Ivone era tão doutrinária, era tão kardeciana, que ela virou para o Chico e falou assim, Chico, essa sua forma de ser é conquista sua. Você tem uma espiritualidade, você está muito à frente de nós. Mas isso vai virar um problema para o movimento espírita. Porque o povo vai querer te copiar e o povo vai ser falso. Então você vai ver muita falsa modéstia, falsa humildade, muita fraqueza de ânimo, eles perdendo aquele vigor doutrinário de Kardec que põe o preto no branco em se tratando de obra e não de pessoas. Ela diz para ele. Porque você sempre sai pela tangente respeitando todas as pessoas. É a sua natureza feminina, né? Sim, natureza sim. de mulher, declaradamente mulher. O Chico era uma dama. Então ele saía francesa, rasgava seda, aquela coisa. A Dona Ivone falou isso com ele. O Arnaldo me contou. E, segundo consta, ela virou para o Divaldo e falou assim, ó, essa projeção, essa coisa de importância, de tapete, isso vai te custar caro. A Dona Ivone fez isso. Porque ela era doutrinária. Aí você vê, nós estamos amadurecendo hoje. Você está vendo muito. Às vezes você vê umas coisas meio partidárias, meio extremistas, assim, de espíritas meio. Né? Mas começa o quê? A reforma começa com o desagrado do que eles falam que são os rebeldes. Né? Os rebeldes. Mas, doutrinariamente, a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar. Se a gente se posicionasse doutrinariamente, a gente não teria tantas expressões doentias no nosso movimento, travando o desenvolvimento espírita das pessoas, o desenvolvimento da... A Elza está mandando um abraço para nós, é outro para você, querida. A gente não teria esses distúrbios que a gente tem vivido, não é? E eu digo uma coisa, eu falo até em defesa do Divaldo. O Divaldo tomou café aqui na minha mesa, na minha casa, comeu pão de queijo que eu fiz, bolo que eu fiz. Foi no meu grupo e fez palestra aqui em Mário Campos, nesse pedacinho de lugar. Ele veio aqui em 2008. Ele sentou aqui. Outro dia encontrei com ele em Pedro Leopoldo e falou assim, meu filho se sumiu. Eu quase cheguei na sua casa sem avisar. Falei, ia ser muito bem recebido. Ia ser muito bem recebido. E aí eu fui na casa do Divaldo, fiquei na casa dele 5h30 com ele. Ele não deixou ninguém aproximar. Fiquei 5h30 com ele de relógio. Nossa, que Ele me maravilha. mostrou tudo. E aí eu tô contando isso por quê? Porque ele me mostrou as pessoas. Por exemplo, ele foi lá na cantina e falou assim, essa aqui é a fulana de tal. Lá fora ela é juíza, aqui ela limpa a cantina. Esse é o Divaldo. Eu conheci o Divaldo humano. Mas sabe quem que fez o Divaldo ser o que todo mundo mete a ripa? Os espíritas. Os vaidosos, os presunçosos, os prepotentes. Eles vão cercando ele de mantos. Mas ele é simples. Muito simples. Sim. Muito simples como pessoa. Então, eu posso dizer isso. Nós estragamos o movimento. Nós estragamos. Porque o fã-clube... É o que eu ouvi de um historiador, um comentário que ele fez. Ele falou assim, ó, eu sou fã de Jesus, mas eu não gosto nem um pouquinho do fã-clube dele. Mas ainda é da nossa miséria. Então a religião vai espiritual. evoluir, porque a gente vai ter mais consciência, a gente vai ser mais essência. A gente vai deixar a bobagem, a parafernália, né? O tecnicismo, a gente vai ser mais sentimento. É A verdade. tendência é essa. A gente gosta de botar no pedestal, né? Adorar. É coisa mesmo que a gente vem trazendo lá da época da tribo, né? Tribal, né? Não é? Então, Tem alguém ali que a gente tem que venerar, porque Jesus está muito longe. mas é muito bacana a gente poder estudar isso. Olha, essa clareza, esse discernimento, só o Espiritismo dá pra gente. Verdade. Tem muita gente que chega por esforço próprio, mas o Espiritismo cria um caminho tão discernido, tão limpo. O Espiritismo não tem sistema, vocês sabiam disso? Você pode estudar o que for. O Espiritismo não propôs sistema. Sistema é uma coisa fechada, negociada. Não existe. Ele te dá só o caminho real. Você lida só com a essência. É muito bonito. Por isso que fala, né? Uma vez que você aprender Espiritismo, nunca mais você é o mesmo. E não é mesmo. Nunca mais. A pessoa, eu teve gente que eu conheci que foi para o protestantismo, né? Ou deixou a doutrina espírita. Aí eu virei e falei assim, você esqueceu que o Espiritismo ensina? Falou, não tem jeito. Tá vendo? Na verdade, foi para maturar a ideia espírita. Porque na hora que ele olhar lá e falar assim, o Espiritismo é tão melhor. Explica
de modo tão mais universal, né? Sem dúvida. Obrigada, querido. Beijo. Motiva a gente a refletir, né? Que é muito importante para esse nosso despertar. Verdade. Muito mesmo. Ô, Wagner, você que tem mais, assim, mais próximo, né, da vida de Chico, da história de Chico, o Chico teve, eu tenho para mim, que o Chico teve todas as mediunidades desenvolvidas. Vidência, Sim. clarividência. Sim, o Chico teve as prerrogativas de efeito físico e as de efeito inteligente. Todo tipo de mediunidade que você pensar, o Chico tinha. Agora, isso tem um histórico, sabe, gente? O Chico recebeu mensagem em hebraico de uma família, que ficou famoso esse caso. Mas o Chico recebeu vários idiomas, né? Vários idiomas. O Chico teve um momento aqui, em estudos, em que ele visitou um grupo e ele escreveu, o Espírito pegou a mão dele e ele escreveu em grego antigo, nesse grupo esotérico que ele visitou. Mas o Chico fez tanta coisa, em 92 anos, o Chico fez tanta coisa, que a gente não consegue perceber. Porque são muitos detalhes, muitas coisas, mas sempre na segurança doutrinária. É isso que a gente tem que bater na tecla. Então o Chico teve de tudo, de tudo. O Chico tinha premonição perfeita. O Chico marcou para o Arnaldo, só que ele não contou o motivo. Ele falou assim, no dia 5/5, daqui a tantos anos, você vai lembrar de mim. Foi a desencarnação da segunda esposa do Arnaldo. A gente estava do lado dele quando ele falou assim, papagaio, meu filho. A profecia do Gostosuro se cumpriu. Ele só não me contou o que era. Se prepara que no dia 5/5, daqui a tantos anos, você vai sofrer outro baque. Não contou o que era. O Chico viu a data da desencarnação da Dona Neuza. Você tem ideia? Não é que ele é Deus, mas ele tinha acesso às fichas. Olha, o Haroldo me contou uma história muito bonita sobre o bastidor da vida do Chico em Uberaba. Uma parte muito sofrida, muito triste, de maus tratos. E outra de caridade. O Chico deu inúmeras casas para pobres, pessoas pobres da periferia de Uberaba. Ele recebia recursos, doações, ele transformava isso. Ele teve um amigo que foi eu não vou falar o nome da pessoa, que às vezes ela não quer que divulgue isso, ele teve um advogado que ficou muito amigo dele, ele é católico, não se converteu ao espiritismo, admira o espiritismo, mas é católico até hoje. Deve estar bem velhinho, se já não desencarnou, que eu não tenho notícia dele, ele se projetou, né, na carreira, mas um grande advogado. Esse advogado teve um filho que ele ficou entre a vida e a morte, ele ficou em coma muito tempo, muito tempo, muito tempo. Passaram-se meses, até que ele bateu na porta do Chico. E o Chico o recebeu com muito respeito, né, que era uma pessoa destacada da sociedade. O Chico recebeu com muito respeito. E na conversa, ele chorando, né, com a esposa, falando do filho, que era o filho varão dele e tal. Aí o Chico pediu licença para fazer uma prece, fez a prece. Depois que ele terminou a prece, ele pegou na mão do casal e falou assim, olha, eu visitei o mundo espiritual e vi a ficha kármica do seu filho. Eu te digo que ele vai acordar. Ele vai voltar à vida. Ele não vai desencarnar. Pode ficar tranquilo. Tenha fé. Ore por ele. O casal ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz com a notícia, que daí a pouco realmente o menino ressuscitou. Voltou à vida. Voltou ao normal. Foi um acidente que tinha acontecido. Eles acharam que ele ia desencarnar. Mas o menino voltou à vida. Esse homem teve tanta gratidão pelo Chico, que ele falou assim, Chico, agora eu sou o seu advogado porque você quiser. E o Chico viu o quilate da alma desse ser gratificado. E ele começou, então, ó, nós vamos fazer uma coisa. Todos os recursos que chegarem, eu tenho aqui uma lista. Aí ele contou para o Haroldo que é o seguinte, a lista dele só crescia, a lista do Chico. O nome das pessoas, né? E não tinha uma ordem, não era de cima para baixo, não. Ele falava assim, agora é para essa aqui, ó. Geralmente era mulher. Agora é para essa aqui, ó. E ele dava o recurso e o homem providenciava a compra da casa e a escritura da casa no nome da pessoa. Esse advogado fazia isso.
E ele contou que não foram centenas, foram milhares. Vocês acreditam? Isso é coisa que o Chico nunca contou. Que ele contou para o Haroldo me contou. E eu fiquei muito feliz de saber da história. Mas contou. E falava para o Haroldo assim, Haroldo, o Chico é uma dama. É uma dama. Porque é maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Então você vê assim, a caridade, o sentimento de amor pelo próximo. Porque assim, o Chico, ele era insuspeito. Então as pessoas, muita gente rica procurava o Chico, né? Eu conheço gente que vive atrás de gente rica, querendo vantagem. E as pessoas fecham a porta. O Chico não precisava ir, as pessoas vinham até ele e despejavam em cima dele, pois ele deu inúmeras casas. Muita coisa que o povo não sabe, né? Mas é muito bonito, né? Muito bonito. Então é o amor pelo próximo, né, Ângela? Com certeza. Wagner, maravilhoso ver você. Deixa eu fazer uma pergunta. O conhecimento você consegue adquirir lendo, estudando, mas como transformar em sentimento? Ai, ai, ai. Você sabe como que eu aprendi isso? Eu aprendi com o Chico quando ele falava da disciplina. Eu tenho para mim que a disciplina que o Emmanuel impôs para ele era a obediência. A disciplina implica obediência, sabe? Porque o povo fala assim, a disciplina é coerciva, não sei o quê. Mas a disciplina não é coerciva. Ela precisa que você aceite, que você obedeça. Então, Chico, quando ele ouviu do Emmanuel disciplina, 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 depois ele tinha, na casa dele em Uberaba, ele tinha um toco de árvore aqui, um toco aqui. Então, era a porta que ele mais usava. Aí, quando as pessoas visitavam, ele falava assim, todo dia eu me conduzo entre o dever e a disciplina. Esse toco chama dever, esse toco é disciplina. Todo dia eu tô aqui entre o dever e a disciplina. Sabe o que é isso? Adesão. Então, às vezes, você não sente, mas você vai fazer porque você sabe que é o melhor. Então, a gente, por exemplo, a gente não educa filho assim? Não vai ter e você tem que entender que não está na hora, que não pode. O menino pode até dar uma esperneada. Depois ele vai fazendo. Faz uma vez, faz segunda, faz terceira. Depois ele automatiza. Então, se você não tiver contenção, que é efeito da disciplina, se você, por exemplo, não se contrariar, você nunca sente. Porque não vem de bandeja. Não vem de bandeja. Por isso que a gente fala que a gente tem que honrar a estrutura doutrinária do espiritismo. Senão você nunca vai ser espírita. Você fica sempre espiritualista, solto na vida. Fala o que quer, faz o que quer. Não é assim. Só noção não basta. Tem que especificar, né? Então, assim, a experiência vai mostrando que você se disciplinar voluntariamente, conscientemente, é um grande ganho. E daí a pouco você está automatizado naquilo. Vira hábito. Tem uma Obrigada. Desculpa, amor. Tem uma passagem que eu gosto muito. E eu vou citar mais um livro, né? Porque às vezes quem não tem conteúdo tem que recorrer a recursos externos, né? Em Brasil, o Coração do Mundo, Padre do Evangelho, no capítulo que fala sobre os escravos, é citado, né, que Jesus disse a Ismael que o homem branco ainda não compreendeu que o progresso se dá através do trabalho. E eu acho que através do trabalho a gente começa a desenvolver essas coisas. É o trabalho, é isso mesmo. A grande riqueza do mundo é o trabalho. E toda ocupação útil é trabalho, segundo os Espíritos. Então, se você está lendo, é trabalho. Se você está meditando, é trabalho. Se você está mexendo no jardim, é trabalho. É impressionante. Agora, existe uma correlação, né? É impressionante como que você está lidando com o outro ou com algo externo, no sentido de cuidar, você está se trabalhando. É impressionante isso. É indissociável. O Chico visitava muito os mais necessitados. Porque a pessoa fala assim, porque eles são pobrezinhos. Não, porque o Chico buscava o simples. A vibração do simples é diferente. De uma pessoa que está muito satisfeita e que está fazendo tudo que gosta. A vibração do simples é diferente. Na verdade, ele ia se banhar de simplicidade.
não era propriamente para levar nada para as pessoas. Ele ia se banhar do que aquelas pessoas tinham. A vibração da sua luta, da sua superação, da sua resignação. O Chico precisava disso. A gente acha que o Chico ia levar. Ele sempre falou que ia receber, mas as pessoas não prestam atenção nisso. A gente precisa do necessitado. Olha, quando a gente tem que passar por cima de si para acolher, para favorecer alguém que pode até se mostrar indigno do que a gente tem para oferecer, é extraordinário. É um trabalho de superação que não tem igual. A gente é porque não pode falar nome, né? Mas o Chico sempre esteve cercado de pessoas muito difíceis. Muito. Ele contou para Arnaldo, os meus amigos estão me cutelando. A par dos amigos que contribuíram com a obra, o Chico tinha muita dificuldade. O Chico passou muita dificuldade em família. Muita dificuldade. Não estão falando aqui que ele não era considerado, mas tem coisa que a pessoa suporta, né? O Chico teve que sair da casa dele para dar para a Lucília. Ela contou isso para mim, para a irmã, para mim e para o Arnaldo. O Chico saiu da casa dele. Porque ela virou para ele e falou assim, ô Chico, ou você sai, ou eu e o Pacheco saímos. O Chico falou, não, não. Você está recém-casado. Eu saio. A casa era dele. Né? Então, assim, é muita coisa. Então, você tem que se superar. A gente não pode perder a oportunidade de se superar. Você não vai deixar... É diferente de conivir. Eu não sou conivente com o erro, mas, por exemplo, eu não vou atacar pessoas. Eu vou dizer da situação. Entendeu? É diferente. Kardec não focava pessoas. Ele falava do produto, do que elas traziam. É isso. Quando a gente analisa, por exemplo, aberrações doutrinárias, estou atacando fulano, cicrano, beltrano, nem me importa. Mas aquilo não é doutrinário, aquilo não é sério. Não tem foro de legitimidade. E não tem nem como comprovar. Porque as pessoas usam de ardias, soltam as bombas e não tem fonte de comprovação. Uai, então não é espírita. Então, meu filho, você é espiritualista, vai pregar para espiritualista. Que espírita não engole essas coisas, não. Então, assim, o processo é desafiador. Olha, crescer conscientemente implica um esforço, um trabalho muito grande, com o externo e com o interno, né? Mas a gente vai melhorando. A tendência é superar mesmo. Graças a Deus. Ou vai querendo e fazendo o trabalho de evolução consciente, ou vai levado pelas tempestades, que é muito pior. Gente, já são 3... quer dizer, estamos com 1h30 de... Tá de bom tamanho, né? Tem mais alguém que gostaria de fazer algum outro comentário? Então, eu vou pedir um momento só, que eu vou terminar o nosso live lá no Facebook. E nós gostaríamos de agradecer a vocês todos que acompanharam aqui a live no Facebook. E vamos até a próxima, né? Se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser, no Facebook. Um abraço, bom dia a todos. Obrigada a quem está acompanhando, muito carinho. Que Deus realmente nos abençoe fartamente.